Fala aí, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Deus ele é formado por 3 pessoas? Tipo, 3 em 1. Tipo um ovo. É a clara, gema, casca e é tudo é o mesmo ovo. Quer saber mais que entender como é que funciona essa coisa de Deus? Fique com a gente. Boa tarde, meu nome é Vanessa e eu estou aqui para falar para vocês sobre os estados físicos da água, o H2O. Eu montei uma molécula de água assim, 2 hidrogênios e um oxigênio. O primeiro estado físico da água é a água no estado sólido, que podemos representar pelo gelo. O que é o gelo no microscópio? São várias moléculas de água agrupadas, uma próxima à outra e em pouco movimento, porque elas têm pouca energia, devido ao ambiente estar frio. Se deixarmos o gelo fora da água ou aquecermos esse gelo, nós teremos o líquido, que é a água no estado líquido. A água no estado líquido são essas mesmas moléculas, porém elas absorveram o calor do ambiente, entraram em maior movimento e se distanciaram um pouco mais. Essa é a água no estado líquido. A água no estado gasoso, que é quando nós fervemos, e ela evapora, são as mesmas moléculas, porém elas absorveram muito calor do fogo, ficaram em muito movimento, uma batendo na outra e elas se expandem. Por isso nós não enxergamos mais o vapor, elas viram aquela fumaça e se expandem. Essa é a água no estado gasoso, em muito movimento e muito distante. Enfim, esses são os 3 estados físicos da água. São 3 estados diferentes, mas nós estamos falando da mesma molécula, que é a molécula de água. Espero que vocês tenham entendido e um abraço para vocês. Então, vocês viram que bacana que a Vanessa falou ali sobre a água é um elemento, mas em 3 formas diferentes, né? Estado sólido, líquido, gasoso, é tudo a mesma coisa, mas dependendo do momento ela muda. E na Bíblia fala que Deus funciona assim também. Olha que viagem. Já viu, né? A Bíblia fala que Deus é espírito, mas que ele estava no princípio, fala um monte de coisa sobre Deus. E parece que ele fala de Deus, mas em diferentes pessoas. Como é que funciona isso? Bom, é fácil de entender. Nós temos apenas um Deus. E esse Deus, ele é como se ele se dividisse. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Pai não é o Filho não é o Espírito e nem o Espírito é o Filho. Isso que fala chama de Trindade. Isso. Mas tem essa palavra na Bíblia? Na verdade, na Bíblia não existe a palavra Trindade. Vou fazer o seguinte, já que não está na Bíblia, joga na frente do Google, dá um Google aí. A palavra Trindade. O que ele fala? No Google está dizendo que Trindade é o seguinte: conjunto de 3 entidades, seres, objetos, etc., de igual natureza. Ou então, citado na religião, um dogma cristão que proclama a união de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, formado em um só Deus, o ministério de Santíssima Trindade. Então são 3 pessoas diferentes, Mas é uma só. mas é uma diferente. São 3 pessoas diferentes que na verdade são uma. Como assim? Tipo, como se fosse a água mesmo. A água é um elemento, só que ele se separa em 3 estados: o líquido, o sólido e o gasoso. Isso depende muito do que for se tratar. Entendi. Então, tipo assim, no caso do elemento da água, é a mesma coisa que a natureza de Deus. São pessoas diferentes, mas que têm a mesma natureza. Então, por isso que fala que todos são Deus. A essência é a mesma. Essa palavra é boa, essência. Essência é a mesma, né? Tipo, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Não, pois é. Então isso aí é a natureza dele. E todos os 3 são assim. Todos 3 são assim. Mas aí então a gente tem que diferenciar. Já que eles têm essa natureza em comum, essa essência, mas qual que é a diferença entre eles, já que são pessoas diferentes? Eles são pessoas assim, né? Pessoa é a gente, né? São os 3 seres diferentes. 3 seres divinos diferentes. Isso aí. Qual que é a diferença entre eles? Pai, Filho, Espírito Santo? Eles têm alguma função diferente um do outro? O legal aí, até para ilustrar de uma forma assim bem fraquinha, vamos dizer, é como se fosse uma família. Uhum. O
pai, ele tem o papel como pai, a mãe tem o papel como mãe e o filho tem o papel dele de filho. Então não tem como a mãe ser o filho, nem ser o pai, nem o pai ser o filho, nem ser a mãe. Cada um tem o seu papel. Então na Trindade, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele tem o papel dele, o Filho tem o papel dele e o Espírito Santo também tem o seu papel. Entendi. E qual é o papel deles? O papel de Jesus, o papel do Filho, começar pelo Filho porque eu sou filho. A filha, né? Boa. Mas aqui na Bíblia, em João 1 fala assim: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na questão aqui, o Verbo era Deus, esse Verbo está falando de Jesus. Ou seja, esse Deus que está sendo citado é o Deus Filho. E o que é o Verbo? O Verbo é ação. E Jesus veio justamente para poder fazer ação em nossas vidas. Fez ação de pregar o Evangelho, de curar os necessitados. Então Jesus veio, nasceu, fez a ação pela terra e morreu por nós, para nós fazermos a ação. E quando estava também no princípio, ele fala que No princípio, ele ele estava estava fazendo as coisas que ele estava fazendo a ação. Então Jesus, o cargo de Jesus, eu vejo assim, ele é mais do lado de botar a mão na massa. Ele é a nossa ponte de Deus para da gente entre Deus. Então ele que nos leva à comunhão com Deus. Então por isso que ele é a ação, isso tudo interliga. Tanto é que ele mesmo falou que quem via ele viu o Pai, porque ele representava a vontade do Pai na Terra. Sim. E falando do Pai, o que o Pai faz? Olha, interessante, tem algumas pessoas que se impressionam com o Pai porque ele deu os 10 mandamentos, ele mesmo escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos. Eu particularmente me impressiono com o Pai quando ele deu o próprio Filho. Tá aí esse camarada aí, ó, meu filho, eu não daria ele para me salvar, quanto mais para salvar alguém. E o Pai, ele fez isso. Então o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus Cristo, que é o nosso pontífice, né, vamos dizer, igual meu filho falou. O Pai, ele nos ama tanto que ele fez esse sacrifício por nós. E foi algo tão doloroso, porque Jesus, quando estava na cruz, sendo crucificado, o Pai, ele meio que virou as costas, porque ele não tem comunhão. E Jesus, naquele momento, ele estava levando os meus pecados, os pecados de toda a humanidade com ele. Então, Jesus faz até uma expressão, né? Pai, por que me desamparastes? E naquele momento, Deus, ou seja, havia necessidade de Deus não poder fazer nada, porque o processo exigia isso. E aí Jesus, reconhecendo, ele fala, então que seja feita a tua vontade, ou seja, a vontade do Pai. E ali ele se entregou por mim e por cada um de nós. Bacana. Amém, né? Amém. E aí, beleza, fala do Pai, do Filho e fala do Espírito Santo. A Bíblia fala assim que Deus é Espírito, mas também fala o Espírito de Deus. Então, assim, a gente consegue entender que Deus é uma pessoa, até assim, atribui uma forma dele na nossa mente, de Jesus também. Só que a gente não consegue fazer isso muito com o Espírito Santo. Porque a palavra Espírito dá a entender que é Um fantasma. o Gasparzinho, alguma coisa do tipo. Tem gente que fala tipo uma luz, uma força. Uma energia. Uma energia que vem de Deus, do Pai, e atua nas pessoas. O que você imagina assim o Espírito Santo? Olha que legal. Jesus, um belo momento, ele virou para os discípulos e falou assim, olha, eu vou rogar ao Pai para que envie o Espírito Santo, né? O Consolador. Isso, outro Consolador. Porque Jesus estava com eles naquele momento. E aí Jesus ia subir e era necessário vir o outro Consolador. Na verdade, o Espírito Santo, ele sempre foi atuante, desde antes de Jesus. Só que agora, com o batismo de Jesus, ele em forma de pomba, ele meio que ele ganhou autoridade para poder estar entre nós. Tanto é que hoje o nosso corpo físico, ele é morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não fisicamente como Jesus. E é algo que a gente desconhece. Como que eu vou explicar? A Bíblia não explica. A Bíblia não dá essa explicação, eu só preciso crer. Então eu creio
dessa forma, que Jesus Cristo, ele falando com os discípulos que outro Consolador ia vir, e é esse Consolador que é o Espírito Santo, é ele que me convence do pecado, ele que me convence dessas coisas todas, ele me conduz até Cristo. Inclusive o povo naquela época, antes de Jesus, eles tinham um foco muito assim, no Pai que enviar o Messias. Então eles tinham muito na mente deles o Pai e o Messias, que é Jesus, mas não tinha essa ideia concreta da presença do Espírito Santo. Legal isso aí que você lembrou. Tanto é que João Batista, quando estava batizando Jesus, ele disse, olha, batiza com água, né? Ele batizava com água, mas viria aquele ali que ia batizar com fogo. Então ele fala com esse daí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele vai batizar com fogo, ou seja, o Espírito Santo a partir daquele momento já tinha liberdade plena. E a partir o povo começou a ter assim, a consciência da outra parte da Trindade. Daí então hoje o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na Bíblia, você ter falado isso aí, porque elas têm vários momentos, né, essa junção dos três. Na criação, mas também no batismo de Jesus, né, a voz de Deus falando lá, né, esse meu filho amado, que eu tenho prazer e tal, me agrada. E aí Jesus e a pomba, né, e vários, né, como seria aqui também em João, né, Jesus era o verbo estava com Deus, ele era Deus, então ele estava com Deus ali junto com todo mundo. Então a Bíblia deixa muito claro isso pra gente, né, que tem, imagina só, geralmente a gente fala assim Deus, geralmente quando fala de Deus fala muito no Pai, não fala Deus é o Pai, a gente tem esse costume, mas olha pra você ver, então a gente tem, não é só um Deus, é como se fossem 3 deuses, entendeu? Na nossa vida, e olha como que é isso interessante. Pra mim isso é muito bacana, porque eu penso assim, eu tenho Deus na minha vida, não, tem 3 pessoas atuando por mim, olha como é que Deus ama a gente. Como é que ele ama você, explorador? Ele bolou um plano de salvação, veio o pecado no mundo, mas ele não se irou com a humanidade e acabou com todo mundo. Os 3 bolaram um plano genial, que não tinha ninguém como derrubar o plano. Tipo aqueles filmes de assalto a banca, eles bolam um esquema assim, olha a planta do banco, negócio. Então ele bolou um plano assim, lá atrás. Infalível. Antes da criação, inclusive, que ele já sabia que ia acontecer. E isso é tão legal você colocar, porque teologicamente nem os anjos entendiam Cristo ser crucificado. Porque eles, como assim? O Filho de Deus está sendo crucificado. E os anjos, a Ellen White ela faz uma menção, agora eu não me lembro onde está o livro, mas que os anjos passavam assim, Jesus sendo crucificado, e eles não entendiam por que Jesus estava sendo crucificado. Ou seja, o plano da salvação era só entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas bacana seu pai ter falado isso aí, pra ficar esperto, pra você ver. Que acho que dá até pra gente finalizar com o pessoal. Que é o seguinte, gente, olha. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo bolaram essa coisa toda para nos salvar. Por que ele falou a nossa imagem e semelhança quando criou a gente? Porque, da mesma forma que ele tem sentimentos, tem preocupações, ele tem qualidades, tem talentos e dons, ele colocou em você dons, qualidades também. Nós fazemos parte do plano de salvação não só para sermos salvos, mas também para a gente levar a salvação para outras pessoas. E Deus te dá, e dá para mim, para todo mundo que está aqui, dons e habilidades para fazer isso. Às vezes não está assim aquela coisa, né, desenvolvida, mas ele ajuda a desenvolver isso. Então, nunca se esqueça que você não está sozinho nesse mundo. Você foi criado único por Deus, você é único. E Deus te dotou de qualidades excepcionais para fazer o bem e para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Sabe, o Espírito Santo é aquela vozinha na sua consciência que fala quando você está fazendo alguma coisa errada ou alguma coisa que você poderia fazer de melhor. É isso que Deus quer que você faça. Ouça a voz dele e use a sua vida em prol das pessoas e da vontade de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? O JP vai orar pra gente? Pode ser? Pode ser. Oremos. Querido Deus, soberano Pai, agradeço por mais um dia aqui, por mais um estudo de lição que estamos finalizando aqui. Por favor, Senhor, que o Senhor possa abrir a mente de cada um que está escutando essa mensagem, que eles possam entender o que foi passado aqui e que possam passar adiante, que possam levar a sua mensagem na frente. Por favor, Senhor, fique conosco, que o Senhor
cada pessoa que está vendo esse vídeo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso então, gente. A gente espera na próxima classe bíblica. Valeu porque você ficou assistindo a gente aí até agora. Completa seu livrinho lá e tem o enigma também, não esquece, tá lá no lugar sempre, beleza? Um abraço pra vocês, até mais. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? É uma pessoa, um agente, né? Uma pessoa que tem sentimento Secreto. A gente não sabe o formato dele. Mas eu acredito que ele é pessoa. Tipo assim, A Bíblia afirma isso. é pessoa assim, que a Bíblia fala que Deus fala assim, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança. Ele não é uma pessoa física como Jesus. Isso é muito legal. Amém. E a gente Quando nem falamos- sabe, tipo assim, o próprio Jesus é uma pessoa física. Ele se fez físico pra Isso, matar a terra. Ah, não, pode. Ah, tá, achei que tava rodando. Rodando não, pode. Só tá discutindo aqui.